Olá, turma. Continuando as nossas discussões sobre os textos, né, que fazem parte do gênero narrativo, nós iremos falar agora sobre o conto. E quando falamos em conto, né, de antemão já vem aquela percepção sobre os contos de fadas, porque muitas vezes, desde a infância, nós temos esse contato com o conto, né, através dos contos de fadas, que são muito importantes na formação leitora da criança. Em relação ao conto, né, o conto também é uma narrativa curta, assim como a crônica, mas já o conto é considerado uma obra de ficção. Porque se a gente for observar os contos de fadas, por exemplo, neles a gente já consegue, né, perceber essas características da ficção. É uma narrativa que traz muito dessa perspectiva do ficcional mesmo, do real maravilhoso, de coisas que no mundo real nós sabemos que não é possível de existir, né? Então, o conto já é considerado, né, como um texto literário exatamente por ter essas características ficcionais. E o que vai distinguir o conto do romance, por exemplo, é porque o romance é uma narrativa mais longa, né? E além de ser uma narrativa mais longa, geralmente no romance nós temos várias personagens e várias situações de conflito, né, no decorrer do romance. Já o conto não. O conto apresenta, assim como no romance, né, também apresenta um narrador. Tem as personagens, só que geralmente são poucas personagens. Tem um ponto de vista e tem um enredo. São as características presentes no romance que também tem no conto. A diferença é que todo esse desenrolar da história, todo esse conflito, né, presente na história, ocorre de uma forma mais simples do que no romance. Até porque, geralmente, um conto possui duas, três páginas, né? São textos bem curtos. Então, o que tiver de acontecer em relação à vida daquela personagem ocorre de uma forma muito breve. Não é como no romance, né, em que há toda uma discussão, apresentação de várias personagens, descrição dos ambientes, para poder chegar no fim daquela história. Não, no conto, né, ocorre de uma forma bem mais rápida, de uma forma mais breve, por se tratar de um texto, né, de um texto literário com a extensão pequena, certo? Aí aqui eu trouxe um conto, né, um conto de Dalton Trevisan. O título do conto é Apelo. Quando a gente lê esse título, né, apelo, o que a gente imagina? Só pelo título, o que é apelar? O que vocês entendem pelo verbo apelar? Quando é que eu apelo a algo, né? Então vamos ler aqui o conto para ver o que nós conseguimos entender, né, em relação a isso. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo, para não dar parte de fraco. Ah, senhora! Fui beber com os amigos. 1 hora da noite, e eles se iam, e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada.
Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Então, aqui a gente observa ah, uma questão que pode até ser considerada como intergenericidade, né? Por quê? Por mais que nós saibamos que este texto possui características de um conto, né, uma narrativa curta, é um texto ficcional, que possui as personagens, que possui o desenrolar da história, né, o enredo. Por mais que a gente observe todas essas características, nós não podemos negar também que este conto ele possui as características de um bilhete, não é? Vocês conseguiram perceber que o conto apresenta as características de um bilhete, ou seja, é como se esse narrador ele estivesse escrevendo um bilhete a alguém. No caso, fazendo um apelo, não é? Observe que ele conclui dizendo: venha para casa, senhora, por favor. Então, ele está quase implorando, ele está apelando mesmo que a senhora volte para casa. Então, aqui a gente percebe, né, esse narrador da história. Percebemos também personagens, não é? Por mais que essas personagens não sejam nomeadas, mas a gente observa, por exemplo, que há personagens aqui. A principal, né, poderíamos dizer que é a senhora, a pessoa de quem ele sente tanta falta. E essa senhora que ele se refere deixa até subentendido, né, que ela possa ser a sua esposa. Ou seja, de antemão ele vai dizer, né, que não sentiu falta, achava até bom chegar em casa tarde, ou seja, não tinha ninguém para reclamar. Então, vou chegar em casa tarde, né? Então ele vai dizer, eu não senti falta, porque foi até legal chegar em casa tarde. Então, essa ausência da esposa, né, dessa senhora que foi embora, de antemão ele não sentiu. Só que com o passar dos dias, né, as coisas foram acontecendo de uma forma inesperada, ou seja, não tinha ninguém para ferver o leite, então o leite coalhou. A pilha de jornais estava lá, não tinha ninguém para guardar essa pilha de jornal. Até a meia, né? Ele disse que estava andando com a meia furada, a camisa não tinha botão. Então, assim, foi com o passar do tempo que ele foi percebendo o quanto aquela pessoa fazia falta. E que essa pessoa, né, se for mesmo a esposa, ele a tratava como uma empregada doméstica. Porque aqui as coisas que ele coloca que sente falta, basicamente são as coisas voltadas para o serviço doméstico, não é mesmo? Ou seja, ele faz uma lista de coisas aqui que ele diz que mudou na casa, né? Porque ela não estava. Mas tudo isso está relacionado ao trabalho doméstico. Ele diz até que sem a presença dela, a última luz na varanda, né? Que era sempre ela que apagava, não teve mais ninguém para fazer isso. Ou seja, que dá até aquela ideia de ela ser a última a dormir na casa. Ou seja, depois que todo mundo vai dormir, depois que todo mundo está lá quietinho no seu canto, é que esta mulher vai dormir. Então, assim, aqui a gente observa, né, essas características do conto, a gente consegue observar que essa narrativa tem um início, meio e fim, ou seja, é um apelo que alguém está fazendo para que a senhora volte, né, a exercer essa função de empregada doméstica, porque é basicamente essa a função dela dentro desse lar. E é uma narrativa bem curta, né, e ficcional. Dalton Trevisan é um dos principais autores da literatura brasileira contemporânea, né? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar romances, vocês vão encontrar outras obras dele. Então, aqui há um texto que, por mais que tenha as características de um bilhete, né, é um conto, certo? E essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.